Fala pessoal, sejam bem-vindos aqui ao canal e tudo que a gente tanto aguardava agora vai acontecer. A queda da taxa de juros nos Estados Unidos. E por que isso é tão importante? Eu costumo falar que a taxa de juros lá dos Estados Unidos é um grande imã, porque quando a rentabilidade lá está alta, atrai o dinheiro do mundo inteiro, somente nos ativos de renda fixa, os mais seguros por lá. Mas e agora? Que tudo está mostrando que a taxa de juros americana vai cair. O que a gente pode fazer? Renda fixa, renda variável? O que vai mexer nos nossos investimentos? Para responder essa pergunta, eu vim aqui na Avenue hoje, aqui em São Paulo. Estou com meu amigo aqui, o estrategista, o Zema. Tudo bem, Zema? Tudo ótimo, Ricardo. Um prazer estar aqui consigo mais uma vez. Não, eu já falo o apelido dele, mas eu vou pedir para o pessoal da edição aqui colocar o José Maria Silva, estrategista na Avenue, certo? É isso aí, é isso aí. Muito bem, Zema. Eu acho que está bem claro que essa decisão do Fed é uma das coisas mais aguardadas que a gente tem no ano, né? E dos últimos anos. Eu diria, há um comentário tradicional que diz que tudo é tesouro americano, o resto é spreads. Né? Boa. Todos os outros ativos de risco, sejam eles quais sejam, são spreads. E a gente sabe, como você disse, né, que o tesouro americano e a taxa de juros americana, ela não só é assim, como ele é, mas assim, que uma referência para várias classes de ativos a nível mundial. Então, esses últimos anos, onde a gente voltou a ter uma taxa de juros elevada a níveis que eram, de facto, fora do normal para aquilo que foi a última década e meia. Né? Eu até costumo fazer a piada, né, que a renda fixa lá fora nos Estados Unidos, ao longo dos últimos 15 anos, ela devia ser só chamada da fixa. Ela não tinha renda. Né? Era quase zerada. Era quase zerada. Então, você não ganhou grana na renda fixa lá fora. E, de repente, a gente passou a ter uma taxa de juros que atingiu ali níveis de 5,25 a 5,5, que é hoje o Fed Funds Rate, né? o equivalente à Selic lá nos Estados Unidos. E a discussão ao longo dos últimos, eu diria, 2 anos quase, tem sido muito à volta do que é que vai acontecer com o juro americano. Né? Quando é que vai ser o fim do ciclo de aumento? Depois que a gente chegou nesse ciclo de aumento, o que é que vai acontecer e quanto tempo é que a gente vai ficar nesse nível do ciclo de aumento. E agora a expectativa é, tendo que estar dado que vai ter cortes em setembro, qual é a expectativa da magnitude desse corte. Né? E teve uma longa jornada até a gente chegar aqui. Eu acho que a gente pode falar um pouquinho sobre isso, de como é que a gente chegou nesse juro tão alto. Claro, sem dúvida. Eu acho que é muito importante. Eu acho que, como a gente está comentando aqui, a taxa de juros dos Estados Unidos é o que move tudo. Exatamente. Né? Todo mundo quer saber o que vai acontecer agora, mas eu acho que faz sentido a gente olhar um pouquinho para trás também e como a gente chegou até esse momento, para depois a gente falar também, olha, visto esse cenário, quais classes de ativos performam de tal maneira, renda fixa, renda variável, enfim, como que a gente chegou até aqui? Boa. Eu costumo falar que na vida nada é geração espontânea. Então a gente tem que contar sempre a história de onde a gente veio para tentar encontrar para onde a gente vai. Né? A gente veio de um cenário de um mundo pós-pandemia, né? Onde a inflação ela disparou para níveis que a gente não via há muito tempo, principalmente no mundo desenvolvido. Né? As economias mais avançadas elas tendem a rodar com taxas de inflação ali à volta dos 2%, e a gente passou a ter taxas de inflação ali quase na casa dos 10%. Nossa. O que era algo que uma economia como a americana, e mesmo na Europa, onde a gente teve taxas de inflação bastante elevadas, não era normal. E isso resultou de todos os constrangimentos do Covid, né? Cadeias produtivas que estavam afetadas. Né? Você falou certamente disso no canal em vários vídeos. Com certeza. E tudo isso teve um impacto muito grande a nível global. Durante esse período, todo o debate ele se concentrou na luta contra a inflação. Então, vale só fazer um parênteses aqui para o pessoal que quando a inflação está alta, é normal o governo aumentar a taxa de juros. Exatamente. De qualquer país. Ela é utilizada, inclusivamente, como uma medida para tentar combater a inflação. Né? Aqui no Brasil, a gente esteve lá atrás, historicamente, taxas de juros, e tem estruturalmente taxas de juros mais elevadas do que outros países, de forma até a compensar uma inflação que é mais alta e uma perda de valor da moeda. Né? A gente sabe, estamos celebrando este ano
30 anos de plano real, né? E em 1994 a gente tinha a paridade, 1 para 1. Né? A gente perdeu 80% do valor na moeda, a gente teve períodos de inflação bastante elevada, isso, a inflação come do valor da própria moeda, né? E a gente tenta compensar essa inflação com um juro mais alto e também utilizar isso como uma ferramenta para limitar o consumo, limitar a atividade económica, de tal maneira que a inflação ela é trazida para baixo. E foi isso que o Fed tentou fazer durante esse período. E é isso que costuma funcionar, né? Exatamente. E funcionou. Sim. Está funcionando. Ou seja, o Fed subiu a taxa de referência, o Fed Funds Rate, o equivalente à Selic, como eu falei, de 0 para 5,5. Foi um aumento que ele foi dos maiores e mais rápidos desde a década de 80, na verdade, que a gente não viu um aumento tão acelerado da taxa de juros americana. E isso teve, de facto, um impacto positivo no controle da inflação. Então, a gente teve uma luta contra a inflação que a gente tentou trazer para baixo e hoje parece que ela está numa trajetória benigna. Ela está se encaminhando para aquela que é a meta do Fed, que é uma meta de 2% de inflação. É aquilo que é a ambição e o target que eles têm lá a nível de inflação americana. Hoje a gente, quando olha o anualizado, ele está ali perto, na casa dos 2,5%. Né? Então, aparentemente, a gente saiu de um nível que era insustentável para um nível que está perto da meta. Hoje, a preocupação do Fed é outra. Porquê? Porque o Fed ele tem aquilo que eles chamam de um mandato dual. O Fed, para além de tentar controlar os preços, para além de tentar controlar a inflação, ele tem um trabalho de promover as estabilidades do mercado de trabalho. Okay? De garantir que não perde a mão do desemprego e que a economia não cai pelo precipício. Né? Eu acho que esse ponto é bom, né? Porque tem muita gente que está assistindo a gente preocupada. O pessoal fala assim, recessão dos Estados Unidos. É exatamente isso que hoje passou a ser o foco da discussão. Né? Dentro desse mandato dual, ao longo dos últimos 2 anos, o Fed disse assim, quando eu boto os pesos na balança, aquilo que eu estou preocupado é a inflação. Né? Independentemente do que esteja acontecendo com o mercado de trabalho, até porque o mercado de trabalho estava com níveis de desemprego historicamente baixos, com demanda laboral historicamente alta, apesar de todo o aumento da força de trabalho. Os Estados Unidos hoje é um país que absorve muita imigração, ainda assim com um desemprego muito baixo. Né? Então, bem assim, resistente, né? Super resiliente esse mercado de trabalho, com ganho real de salário acima da inflação. Né? Então o Fed não estava preocupado com essa parte da equação, estava preocupado em trazer a inflação para baixo. Sim. Mas as últimas leituras dos dados do mercado de trabalho, elas indicaram que há uma desaceleração. Houve uma revisão dos dados de criação de postos de trabalho, que ela veio 800 mil postos de trabalho abaixo para os últimos 12 meses, o que passou de que, em vez de criarmos cerca de 200 e algo mil postos de trabalho ao mês durante esse período, afinal estávamos criando 170 e algo mil postos de trabalho durante esse período. O que é negativo, mas não é necessariamente uma economia que está em recessão. Uma economia que está criando 170 mil postos de trabalho ao mês não é uma economia que está em estado de recessão e que está decrescendo. Né? Na média, os Estados Unidos criou mais de 120 mil postos de trabalho ao mês. O que a gente está dizendo é que nos últimos 12 meses foi 170. Sim. Então não é necessariamente ruim. Né? Quando falava essa palavra recessão, parece que está diminuindo. Que está tudo colapsando. Na verdade, só diminuiu, né? Assim, parece que acabou tudo. Na verdade, só desacelerou. E quando a gente olha, o que é que aconteceu foi reduzir o número de criação de postos de trabalho, mas não aumentou o número de despedimentos. Okay? Quando você olha para a média do período de 2015 a 2019, né? Usando isso como referência o período pré-Covid, né? A gente teve durante muito tempo contratando acima dessa média, hoje a gente está contratando um pouquinho em linha ou abaixo dessa média. Okay? Então, o volume de contratação ele diminuiu, mas o volume de despedimentos ele ainda está abaixo dessa média pré-Covid. Okay? Então, esse balanço não quer dizer que as empresas estão... Putz, a gente não está crescendo, está tudo ruim, vou demitir pessoas. Não, só está dizendo, não, a economia estava bombando, estava tudo aquecido, eu estava contratando bastante, eu agora estou contratando um pouquinho menos. O desemprego ele subiu não
pelos despedimentos, mas pelo aumento da força de trabalho. Ele subiu, bateu 4,3% em julho, todo mundo ficou preocupado, em agosto caiu para 4,2%. Se a gente pensar assim, existe muitas vezes o investidor, ele foca no micro, e esquece o macro, né? E a gente olha no micro e diz, putz, teve uma grande deterioração no mercado de trabalho. Quando a gente olha no macro, só para você ter ideia, somente em 4 janelas históricas o desemprego estava abaixo dos níveis atuais onde ele está. Okay? Então 4,2% é muito abaixo da média histórica. Um desemprego de 4,2% a nível macroeconómico é pleno emprego, não é um desemprego alto. Mas aí eu acho que é esse ponto que você trouxe aqui para a gente, que eu acho que essa é a grande questão agora, até para as nossas decisões de investimento, o que vai acontecer com esse desaquecimento, recessão, que não acredito, mas é esse movimento, né? O corte da taxa de juros, a gente sabe o que vai acontecer, mas vai chegar até onde e como essas classes de investimento costumam acompanhar cortes da taxa de juros americana. A gente consegue ver na história, né? Então, por exemplo, será que agora é um movimento mais para renda variável? Quais setores que podem desempenhar? A renda fixa, por outro lado, como que vai performar? Acho que depende muito desse movimento, né? Se vai ser uma desaceleração rápida, brusca, devagar. Acho que é mais ou menos isso, né? Exatamente. Eu diria que você pôs a pergunta de uma forma perfeita, né? A dinâmica macroeconómica vai decidir a maneira como essas classes de ativos vão performar. Mas o que eu diria é o seguinte. A nível da renda fixa, por exemplo, a gente, apesar da correção e desse fechamento de curva de juros que já teve, porque a gente sabe, né? O mercado opera no futuro, sempre. Seja na renda fixa, seja na renda variável. Né? É sempre na expectativa. Né, o preço de uma ação hoje, ela é em cima da expectativa dos lucros que eu acho que ela vai ter no futuro, né? Da geração de caixa que eu acho que ela vai ser capaz de gerar nos próximos anos. Né? A expectativa que eu acho que vai acontecer com o juro, ela vai estar precificada hoje na curva de juros americana. Né? A gente viu isso até já acontecendo no final de 2023. Todo mundo estava apostando com o corte de juros, né? Você disse lá no início do vídeo, finalmente vai chegar, né? Por quê? Porque desde 2023, final de 2023, todo mundo dizia, o início de 2024, na reunião do FED de março, já vai ter corte de juros, né? Eu acho que vale a gente ressaltar também que assim, por que todo mundo espera essa queda dos juros? Porque isso aquece a economia, acaba sendo bom para as empresas e acaba sendo bom para a Bolsa de Valores, né? Exatamente, exatamente como a gente disse no início, ela é barômetro para todas as outras classes de ativos. Sim. E aí, eu costumo chamar que é a novela dos juros, né? Parece uma montanha russa. E lá no final do ano, todo mundo disse, vai cortar juros. Né? E a curva de juros do Tesouro Americano, ela fechou totalmente. Chegámos no início de 2024, expectativa de inflação para cima, afinal a inflação não está caindo tanto como a gente esperava. Volta a juros lá para cima. Não, afinal a inflação está debaixo do controle, mas o mercado de trabalho está desacelerando. Curva de juros cá para baixo, né? Isso vai ter um impacto na marcação a mercado dos títulos de renda fixa, né? A gente fez um vídeo muito bem lembrado lá atrás, né? Quem assistiu, sabe, quem assistiu aquele vídeo, eu vou até deixar aqui em cima, tá fazendo 5 meses que a gente fez essa gravação, quem assistiu aquele vídeo ganhou dinheiro. É isso aí, porque os títulos de dívida, né? E mesmo seja em bonds, né? Os títulos de dívida corporativa, equivalente às debêntures aqui no Brasil, que lá são pré-fixados na sua grande maioria, a sua marcação a mercado depende do movimento dessa curva de juros. Né? Então, hoje, com esse fechamento da curva de juros, quando o juro cai, o preço dos títulos sobe. Então, todo mundo que lá atrás decidiu entrar em ativos de renda fixa, hoje está com uma marcação a mercado favorável exatamente por esse fechamento da curva de juros. Eu acho até que vale a pena a gente fazer esse parênteses agora e falar um pouquinho sobre essa questão da renda fixa, porque assim, a marcação a mercado, o potencial ganho da marcação a mercado, ele já aconteceu, né? Eu acho que agora a ideia da renda fixa é mais para carregar uma taxa alta para um longo prazo, né? Perfeito. Porque eu ia depois começar ali pela renda fixa quando a gente falou de classes de ativos, né? Sim. A renda fixa, apesar desse fechamento de curva, hoje ainda a gente encontra títulos oferecendo taxas que são historicamente altas. Né?
Aqui no Brasil a gente está acostumado, né, com o CDI acima de 10%, IPCA mais 5, IPCA mais 6, etc. É algo que a gente está acostumado aqui. Mas lá fora, quando você fala de dólar mais 5, dólar mais 6, dólar mais 7, você hoje ainda consegue contratar em títulos de dívida em dólar, né? Fechou versus aquilo que estava há 2 meses atrás. Fechou. Mas você ainda consegue travar uma taxa até o vencimento, que é pré-fixado. Né? Então você vai conseguir surfar essa taxa e ter esse carrego da renda fixa. E lembrando que para nós brasileiros, a gente mora aqui no Brasil, a gente fala assim, olha, dólar mais 7 é a variação do dólar contra o real, que historicamente é bem alto. Eu acho que até na sua palestra lá no Avenue Connection, o pessoal colocou, eu acho que historicamente é mais de 7 ou 8% ao ano, assim, na média. Vai depender da janela que a gente olhar, né? Na última década, este ano já leva 14%, hoje quando a gente está falando, né? Sim. O dólar desvalorizando contra o real. Então a gente tem sempre que pensar que essa variação do câmbio mais esse valor pré-fixado. Eu costumo dizer que o título é pré-fixado e ele é pré-fixado em dólar. Você sabe exatamente o quanto você vai ganhar em dólar. Em dólar, sim. Né? E depois eu diria que depois o dólar funciona quase como o IPCA na equação do IPCA+. Né? Exato. Aqui no IPCA+, você trava IPCA mais algo. Em dólar você vai travar algo mais dólar. Né? Basicamente é uma dinâmica semelhante. O seu indexante, o seu indexador passou a ser o dólar. Né? E aí, fazendo outro parênteses, eu acho que é legal a gente trazer público que existem essas opções aqui dentro da Avenue para quem quiser investir em renda fixa, né? Que existem os bonds, existem fundos, existem ETFs, né? Óbvio que se você vai explicar aqui, mas só para o pessoal entender, tem para todas as fatias de renda, né? Quem tem um recurso maior, de repente os bonds são mais interessantes. Quem tem menos dinheiro pode investir através de ETFs. Mas são várias alternativas. Né? Não, várias alternativas. A gente tem todas as classes de ativos aqui na Avenue. A prateleira de produtos ela é bastante diversa. Hoje a gente tem, se eu não me engano, cerca de 8, 9 mil produtos na Avenue. Né? Hoje você vai na maioria dos bancos e corretoras aqui no Brasil, os caras dizem, temos 1000 e tal produtos, 2000 produtos. O mercado global, internacional, ele é tão mais diverso e profundo que a nossa prateleira de produtos ela é gigante. Então você pode investir em vários, na classe de ativos de renda fixa ou em outras classes de ativos, através de fundos, de ETFs, no caso dos bonds que a gente falou. Né? Então tem várias formas de você aceder a essas classes de ativos. Sei lá, fundos você tem, por exemplo, o equivalente aos FDICs que a gente tem aqui no Brasil. Né? E hoje você tem fundos desses que ainda estão pagando 6% em dólar, 5% em dólar. Né? Tem fundos geradores que investem em títulos de dívida corporativa americana e global que também estão pagando 5%, 6% em dólar. Sim. Tem fundo de crédito privado. Então, assim, as oportunidades dentro da prateleira da classe de ativo de renda fixa, ela ainda é uma oportunidade boa para esse carrego. Carregar uma taxa que não acontece sempre, né? Lá está, como eu disse, nos últimos 15 anos, simplesmente não existia. Né? E aí eu acho que é legal até falar para o pessoal, que hoje eu estou aqui na Avenue, o pessoal da edição colocar algumas imagens aqui, eu costumo sempre falar, o pessoal aqui é muito competente, né? Às vezes o pessoal não sabe quantas pessoas estão trabalhando aqui, né? Tem um batalhão de gente em São Paulo, em Miami, tem mais um monte de gente trabalhando, porque realmente a ideia é atender da melhor maneira, tanto aquela pessoa que tem menos recursos. Quem tem mais recursos também pode ter algum tipo de assessoria, consultoria, até sugiro que vocês entrem em contato com os canais de atendimento da Avenue, quem tiver um pouco mais de recurso, até para acessar alguns produtos, alguns serviços mais interessantes. Né? Não, 100%. Eu acho que isso é muito importante frisar, até porque a gente sabe que o mercado internacional é novo para muita gente. Né? Talvez as pessoas que estão aqui no seu canal já tenham um grau de maturidade em investimentos, mas mesmo assim, talvez a parte do internacional seja uma novidade. Né? Então, quando você está entrando, é sempre bom você ter esse acompanhamento, essa assessoria. A gente tem vários segmentos de consultoria, assessoria aqui, tanto no Brasil como em Miami, como você falou. Então, vai haver oportunidades para os clientes encontrarem, serem assessorados e navegarem este investimento internacional da melhor maneira, adequado ao perfil, adequado às necessidades de cada um, sempre pensando no cliente. E é o que eu sempre falo aqui pro pessoal, né? O trabalho da Avenue, para mim, é a corretora mais completa que tem para esse investimento no exterior. Inclusive, a gente tem a parceria aqui, tem um link que eu sempre deixo na descrição, mas o trabalho ele é muito bem feito mesmo, né? E eu acho que alternativas existem muitas. A gente já comentou aqui um pouco da renda fixa também,
Mas acho que vale a gente continuar nessa ideia da queda dos juros. O que pode acontecer com a renda Vamos variável? Vamos lá, você me perguntou qual é que é a taxa terminal, basicamente, e qual é que pode ser o impacto dentro das classes de ativos. Não é? Exato. A questão de taxa terminal, onde é que vai terminar nesse ciclo de corte de juros, é talvez hoje uma das grandes questões relativamente à expectativa do que pode vir a acontecer. Historicamente, a gente tende a ter um prémio sobre inflação entre meio e 1,25%. Okay? Hoje, a questão é se a inflação que a gente vive... Desculpa, esse prêmio seria a taxa de juros... A taxa de juros sempre... de referência. Tipo, então, o Fed Funds Rate, equivalente à Selic... Sempre mais ou menos meio a 1,5% acima da inflação. Acima da inflação. Essa é a média tendencialmente, principalmente ao longo dos últimos 25 anos. Okay? Perfeito. Sendo que foi um período de uma inflação muito baixa. Sim. Né? E a questão hoje se prende também com isso. Né? Será que a inflação estrutural de longo prazo, nesse mundo de guerras comerciais, de nearshoring, né, de trazer as cadeias produtivas mais para perto, que pode ser um pouquinho mais inflacionário, né, tarifas aduaneiras com outros países, guerras e tensões comerciais, desglobalização, a China exportando menos deflação para o mundo do que exportou ao longo das últimas décadas. Isso pode ser que a gente tenha uma inflação estrutural que seja um pouquinho acima daquela que a gente teve ao longo das últimas décadas. Então a expectativa é que talvez a taxa terminal ela possa ser também um pouquinho acima daquela que foi nas últimas décadas. A magnitude desse ciclo de corte de juros ela vai ter em conta se a gente está ou não numa recessão. Sim. E isso vai ter um impacto na pergunta que você fez de quais classes de ativos tenderão a performar melhor. Eu até vou partilhar depois aqui um gráfico que o Ricardo podes botar aqui no vídeo. E esse gráfico ele mostra como diferentes classes de ativos, tanto na renda fixa como na renda variável, eles vão performar após o início do ciclo de juros, mas ele tem em consideração se esse início do corte de juros foi no momento de recessão ou no momento de não recessão. Não, o chamado hard landing ou soft landing, Sim. que todo mundo vem falando também ao longo dos últimos 2 anos. Né? Se o Fed vai conseguir o milagre do soft landing, porque, na verdade, quando a gente olha os últimos ciclos de aumento de juros, tendencialmente, o que acontece é que esse ciclo de aumento de juros ele termina numa recessão. Houve alguns casos em que ele não terminou em recessão, e aí a gente conseguiu ter uma performance ainda melhor, né? Porque aí a gente fez o Goldilocks Economy, a gente conseguiu aquilo de subir o juro, baixar a inflação, sem quebrar a economia, uma economia que continua surfando esse ciclo de forma positiva. Né? O mercado hoje, como um todo, ele ainda está apostando mais na possibilidade do soft landing. Né? Legal. A maior parte das casas de investimentos, quando se fala, eles estão ali entre os 10% a 30% de probabilidade de que possa vir a haver uma recessão. O soft landing seria uma desaceleração sem uma grande crise? Sem uma grande crise, exatamente. A gente consegue desacelerar a economia que estava muito aquecida e gerando bastante inflação, mas de tal maneira que o PIB continua crescendo, a gente segue tranquilo. Legal. E a economia segue ok. Né? Então, vai depender como as classes de ativos vão performar se a gente tem uma recessão ou não. Porque se a gente tem uma recessão, o que é uma recessão? Uma economia que está desacelerando. Se a economia está desacelerando, o consumo diminui, aumentam os despedimentos, as empresas começam a quebrar. Se empresas quebram, isso é mau para alguns ativos de renda fixa, porque essas empresas não vão ter capacidade de pagar as suas obrigações com os seus credores. Para o próprio mercado de renda variável, se tem uma recessão, né? Se os consumidores estão desacelerando, cai o preço de tudo e tal. Então, tem impactos reais na economia. Né? Se a gente tem um soft landing, aí é céu azul e tudo lindo. Né? Porque, no caso da renda fixa, as empresas seguem ok, passam a conseguir refinanciar as suas dívidas a juros mais baixos, com balanços saudáveis, e segue o jogo, tudo maravilhoso. E aí você basicamente segue lá na sua taxa travada até o momento de refinanciamento, até o vencimento. Então tem esse lado positivo.
tem essa marcação a mercado positiva que a gente falou também, que ela ainda deveria continuar a acontecer, mas a gente falou que grande parte dela já se materializou. Sim. E na renda variável, você não só tem uma economia que continua saudável, como tem um impacto positivo no valuation, né? Porque juro mais baixo, ele implica que o valor presente dos ativos ele aumenta. Né? Sim. Porque a maneira, e alguns de vocês certamente que estão aqui neste canal já devem ter ouvido falar, né, de DCF, Discounted Cash Flows, né, como avaliar uma empresa. Né? E o valor hoje de uma empresa nada mais é do que descontar a valor presente os fluxos futuros dessa empresa. E qual é que é a taxa de desconto que eu uso? A taxa de juros. Taxa de juros americana. Exato. Né? Se essa taxa de juros americana ela está caindo, a taxa de desconto é menor, Sim. o valor presente desses investimentos é mais elevado, cresce. Né? O valor dos meus fluxos de taxas futuros é hoje maior. Né? Então, o mercado de renda variável tende a se beneficiar de corte de juros. Né? E isso é verdade no mundo inteiro. Né? Perfeito. O que a gente pode ter certeza é que a gente tem bastante opção. E ainda mais nós brasileiros, a gente, além de colocar todas as alternativas de renda fixa e renda variável, a gente já tem o câmbio. Né? Que a gente precisa sempre se proteger contra flutuações do dólar contra o real. Não, eu acho que isso é também sempre um ponto importante, né? Que não só historicamente isso nos protegeu, né? De forma positiva, né? Ou seja, o real se desvalorizou ao longo das últimas décadas e quem estava investido em dólar se protegeu nesse sentido, mas não necessariamente, né? Eu costumo dizer, quem fizer uma previsão de dólar não acredita. Essa pessoa está-te mentindo, não acreditem nas previsões do dólar, porque é muito difícil, porque ela sim, tem variadíssimas variáveis, né? O juro nos Estados Unidos, o juro no Brasil, a inflação nos Estados Unidos, a inflação no Brasil, se algum político disse alguma coisa aqui, se algum político disse alguma coisa lá. Né? Então, principalmente no curto prazo. No curto prazo, essa volatilidade, né? Você não vai acertar o voo da mosca nunca. É igual a bolsa, né? Bolsa, se você é um investidor de longo prazo, você investe sempre. Você não fica à espera do timing exato. O câmbio é igual. Para fazer câmbio, vai fazendo, a pouco e pouco, vai se protegendo. E outra coisa que a classe de ativos internacional ela vai sempre oferecer nas carteiras dos brasileiros é descorrelação. Sim. Ela vai tender a ser descorrelacionada com os ativos aqui no Brasil. Ela te vai oferecer esse hedge, essa diversificação e oferecer retorno também. Então, eu costumo dizer assim, quem é que não gosta de uma classe de ativos que dentro do seu portfólio ela vai reduzir a volatilidade, servir como hedge, proteção patrimonial e aumentar o seu retorno de longo prazo. Né? Acho que não tem como não gostar. Né? Então acho que esse papo foi interessante para a gente dar assim, uma pincelada muito importante nesse tema que é o Fed lá fora, né? E a taxa de juros americana, mas também a gente falar dessa importância da diversificação internacional e o papel que ela tem no portfólio e nas carteiras dos brasileiros. É uma necessidade básica. Hoje em dia as oportunidades estão aí. Zé, obrigadão, cara. Obrigado pela conversa. Sempre um prazer, conta comigo e um prazer estar aqui no canal a falar com o seu público. E o pessoal aí, pode deixar os comentários aqui embaixo. Depois eu mando as perguntas pro Zé. Falei mal do Portugal aí, falei mal do sotaque e tal. Boa, valeu. Obrigadão, Zé. Valeu, pessoal. Muito obrigado. Um abraço e até mais.